Bom, é. Bom dia, então bom dia para vocês, viu? Prazer retornar. Eu vou trabalhar com vocês uma revisão, viu? Sobre vários temas que nós trabalhamos aí durante esse período de aula remota, viu? Só para relembrar, a gente trabalhou, por exemplo, relevo, trabalhamos os agentes externos do relevo, as questões das formações vegetais, né? Os biomas a nível mundial e em particular do Brasil. E na última semana a gente trabalhou o capítulo de hidrografia, né? De forma mais particular, falando das bacias hidrográficas brasileiras. E aí, a partir do momento que eu falo disso tudinho aí, desses conteúdos, nós já temos condições de trabalhar um próximo conteúdo que é chamado de domínio morfoclimático. O domínio morfoclimático é como se fosse a junção de todos esses elementos naturais, né, que a gente estuda dentro de uma visão de um geógrafo chamado de Aziz Absaber. Mas isso a gente vai falar mais na frente. Por enquanto, hoje eu quero me ater mais à ideia da revisão, viu? Bom, então aqui nós falamos sobre o relevo, né? Em particular o relevo do Brasil. Como é só uma revisão, se você quiser anotar só o macete aqui, tranquilo. Se não quiser anotar, não vejo necessidade, até porque a gente já trabalhou o conteúdo, né? Vamos lá, em relação ao relevo do Brasil, vocês podem até me ajudar aqui. Ele é um relevo antigo ou recente? Antigo. Relevo antigo. Se é um relevo antigo, automaticamente tem que associar que ele é desgastado. Porque assim, ó, na geomorfologia, ou seja, no estudo do relevo, tudo que é antigo é desgastado. Tudo que é recente ainda está por desgastar. Por exemplo, uma montanha. A montanha não é desgastada. A montanha ela é alta, né? Mas ela ainda vai sofrer desgaste. Intemperismo, diferentes tipos de erosão. Mas o planalto não. O nome dele já diz, ele é plano. Ó. Planalto, plano e alto. Essa ideia de ser plano é justamente o desgaste que ele sofreu ao longo de sua vida geológica. Então, o relevo antigo... Sim, tecnicamente, um dia ele foi uma área alta, uma montanha que foi desgastada. Tá bom? Agora, esse mesmo entendimento não vai servir, por exemplo, para a planície. A planície é uma área recente, mas ela é uma área que está sofrendo um desgaste, né, da área alta para a área baixa. Ou seja, o desgaste vem do planalto e se desloca para a planície, numa zona de acumulação. Ela nunca foi alta, a planície. Ela é uma zona de acumulação, né, mas é uma zona recente. Que foi o que eu trabalhei com vocês, por exemplo, durante as aulas remotas, né? As planícies e montanhas são unidades recentes do relevo. Em contrapartida, os planaltos e as depressões são áreas mais antigas, né? Então, em geral, o relevo do Brasil é antigo, desgastado, e esse desgaste vem dos agentes erosivos, né, da erosão. Mas tem que lembrar o seguinte, ó, esse desgaste, ele se dá de duas formas. Pela erosão e por um outro fator chamado de intemperismo. Intemperismo. Ah, mas qual é a erosão? Todas as erosões? Não. Por exemplo, a erosão glacial, que no caso é a erosão das geleiras. Não. Essa situação não ocorrerá aqui no Brasil. Então, quais são os tipos de erosão mais comuns no Brasil? Começa com a da chuva, né, a pluvial. Essa é a principal. O que mais transformou, né, o relevo brasileiro ao longo do tempo foi justamente a chuva. A questão da erosão pluvial. Então, em particular aqui, ó, eu posso até abrir uma chave aqui, destacar a erosão pluvial. Aí eu pergunto, os rios têm papel importante nisso aqui? Bom dia. Gostei do
Do penteado, tá estiloso, viu? Isso não é chiquitita, mas tá bacana. Ó, fluvial, rios, tem papel importante? Tem. Importantíssimo. E aí o Rio estava falando ali, eu escutei no comecinho, eólica. Sim. Ah, mas vamos lembrar, eólica num país inteiro, Brasil inteiro? Não. Erosão eólica, ela é mais comum em áreas desérticas, aí o Brasil não tem deserto, mas o Brasil tem semideserto, que é o sertão. E a eólica também é comum onde os ventos são mais fortes. Os ventos são mais fortes aonde? No litoral. Então, quando eu falo no litoral e no sertão, são dois pontos, né? Duas paisagens na qual eu tenho a erosão eólica bem atuante. E o último tipo de erosão, né, que é muito atuante no Brasil, é a marinha. Porque nós temos 8 milhões e meio de quilômetros de litoral. Então temos um litoral muito amplo, então um litoral muito extenso, e em todo o litoral o mar vai atuar. Ah, o mar atua aqui no Maranhão? Atua. Porque tu olha uma grande faixa de praia aqui, é a atuação do mar. O que a gente sempre ouviu falar sobre o Maranhão, em particular São Luís? Que as marés são muito amplas, não é isso que a gente ouve falar? As marés são amplas, as marés são fortes. E o que essa maré faz? Ela justamente atua sobre o continente, né, desgastando o continente, desgastando a rocha, e aquela rocha vai se degradando, degradando, degradando e virar uma partícula menor. Quando ela vira uma partícula menor de areia, ela forma a praia, não é isso? O que é a praia? É formada pelo quê? Areia, não é isso? Inclusive, você vai ter praias onde partículas são menores, partículas da areia, e praias onde as partículas de areia são maiores. Ó, as praias do Mediterrâneo, viu, Larissa? Que são praias muito frequentadas, elas são praias onde as partículas são praticamente uma pedra. Ah, tu vai na costa da Espanha, na costa do Mediterrâneo. Bom dia, Alves. E aí tu tem nessas costas aí, praias que são praticamente formadas por pedras, literalmente. Pedrinha, cascalho que a gente chama, né? Mas aqui no Brasil não. Quanto mais próximo da linha do Equador, acho que não pode sentar aí, ó. Pode? Pode? Ó. Quanto mais próximo da linha do Equador tu estás no Brasil, as partículas de areia são menores, porque justamente o calor é maior. Não é assim que funciona? Próximo da linha do Equador, maior intensidade solar, né? Maior insolação, logo as partículas de areia são menores. Você já viu aquelas que brilham? É porque são areias quartzosas. Por exemplo, tu vai numa duna, lá em Barreirinhas, que é um local que eu sempre frequento, né? Tu frequenta porque tu é rico? Não, porque meus pais não são de lá, né? Por isso não, viu? Porque eu não tenho nenhum iate, não tenho nenhum quadriciclo, tenho meu carrinho para me andar, mas eu vou. Esse ano já fui umas 4 vezes. Aí estou construindo uma casinha lá para que um dia que vocês já tiverem já mais velhos aí, a gente possa ir lá, quem sabe, né? Final de semana vocês estiverem por lá, eu chamo vocês para tomar um suco, alguma coisa do tipo, né? Suco, tem que ser suco. Vamos lá. Então, a erosão marinha, ela é um tipo de erosão muito forte também no Brasil, né? Então, isso aqui é só uma revisão para quem chegou agora, viu, Larissa e Álvaro? Eu vou aproveitar essa semana para fazer uma revisão dos conteúdos que eu já tinha abordado, né? Porque a gente já viu o conteúdo faz muito tempo, então a gente precisa fazer uma revisãozinha. E a gente tem tempo para isso. Nós não estamos atrasados, graças a Deus. Então, são algumas características gerais aqui do Brasil, quando se fala de relevo, né? E as unidades de relevo do Brasil, que você vai encontrar, são estas, né? Planaltos, depressões e planícies. E aí, só para relembrar, qual dessas 3 unidades eu vou encontrar em menor proporção no Brasil? Menor. Quase. Não, aí eu vou dar um burro na cabeça de vocês. É planície. O Brasil não tem planície. O Brasil não tem montanhas. Isso. Vamos lá.
Das 4 maiores unidades do relevo, que são montanhas, planaltos, depressões e planícies, começa pelo seguinte: o Brasil não tem montanhas. Ah, Flávio, mas tem uma unidade que tem quase 3.000 metros. Sim, dentro do plano de vista da altura, que a gente chama de altimétrico, aí tu pode dizer, isso aí é uma área muito alta, é uma montanha. Só que, quando você analisa o relevo, não pode ser uma análise partindo só de uma característica, só da altura. Tá bom? É como se eu dissesse assim, todos os homens altos são bonitos. Não, eu não posso ter esse parâmetro, né? No relevo, a mesma coisa. No relevo tem que analisar a geologia, a altimetria, o processo erosivo, deposicional. Então, são vários elementos. Então, a partir desses vários elementos, a gente pode designar que no Brasil nós não temos montanhas. Tá bom? Não temos. Por mais que tu tenha algumas elevações como o Pico da Neblina, Pico da Bandeira, o Pico das Agulhas Negras, tem várias grandes elevações, mas não vão ser consideradas montanhas, tá bom? Então, no Brasil, eu tenho planaltos, depressões e planícies são as que eu vou encontrar em menor quantidade. Aí eu sempre digo, e vou reforçar para vocês, no Brasil tu tem 3 grandes planícies principais. A do litoral, que é a planície costeira ou litorânea. E quais seriam as outras 2? Aí eu tenho a planície do litoral. Uma das planícies importantes do Brasil. Inclusive, nós estamos na planície do litoral, nós fazemos parte, né? Aqui essa região de São Luís é uma área de planície, é uma área baixa. Flávio, mas eu estou na Coab, é mais alto do que o Angelim. São apenas oscilações que tu tem no relevo, mas isso não vai caracterizar que tu tem uma ilha aqui, uma cidade de São Luís com pontos elevados. Não tem. Aqui no máximo 40 metros, viu? De desnível de um ponto para o outro. É muito pouco 40 metros. A São Luís não tem muita depressão, não. A São Luís tem muita depressão. Não tem depressão, não tem nenhuma. Aqui é só planícies e tabuleiros, tá bom? Só isso, não tem depressão. Então, o nosso litoral, praticamente todo, porque tem pontos de exceções, é composto tabuleiros. É isso aí, ó. Isso é um tabuleiro, ó. É uma área mais plana, mais baixa, é um tabuleiro. E os tabuleiros todos estão próximos à costa, ou seja, junto ao litoral. Então, no Brasil tem 3 planícies principais, a do litoral e a outra é do Pantanal. Toda vez que tu falar do Pantanal, tu tens que associar uma área de planície. Ao Pantanal Mato-Grossense, que é inclusive um ponto falado bastante quando a gente estuda, por exemplo, a parte de vegetação, né? O Pantanal, quando eu falo de Pantanal, tu vais associar a hidrografia, a relevo ou vegetação. Tu associa logo a vegetação, né? Que é um aspecto, por exemplo, da forma, fisionomia que eu observo logo, né? O Pantanal é vegetação, é fauna, né? São os animais e tudo. Mas o Pantanal, ele é uma planície. A planície pantaneira ou planície do Pantanal Mato-Grossense. E a última grande planície, né? Cerrado. Não, cerrado é vegetação. É a planície amazônica. Tem uma planície que acompanha o rio Amazonas, chamada de planície amazônica. Então, a planície amazônica. Planície amazônica. Então, estes aqui, ó, estas, na verdade, tô ficando sem fôlego. E professor? Puta que pariu, eu tô velho mesmo, ó. Só uma dúvida que surgiu ontem. A onça pintada natural do Cerrado é da Mata Atlântica. A onça? Pintada, né? Ó, a onça pintada. Vou me sentar para te responder. Os felinos, na América inteira, eles se dividem basicamente em 2 grandes grupos de felinos maiores, né? A onça parda, que em alguns lugares ela recebe outras denominações, por exemplo, nos Estados Unidos ela tem uma outra denominação, que é aquela, se eu não me engano, qual é o nome nos Estados Unidos que eles chamam a onça? Que é aquela parda de cor, tipo de pele, tem um nome específico. Jaguar. Não, jaguar não é.
É outro nome. Mas essa onça parda que eu estou dizendo, ela é comum dos Estados Unidos até a América Central. Da América Central para a América... É puma. Puma. Da América Central para a América do Sul, tu pode encontrar puma, mas tu encontra onça. A onça pintada. A onça pintada, você vai encontrar mais em áreas tanto de cerrado quanto floresta. E Pantanal, no Brasil, de maneira geral, tu encontra onça. Ah, eu posso ter onça no Maranhão? Pode. Cerrado maranhense. Eu posso ter onça em Goiás? No Cerrado, sim. Eu posso ter onça na Amazônia? Sim. É inclusive símbolo do Centro de Extinção de Guerra de Selva, do CIGS, né? Aí eu posso ter onça no Pantanal? Sim. Então, tu não tem um local... A resposta é a seguinte, tu não tem um local específico. Ela encontra-se espalhada. Eu posso encontrar na Venezuela? Pode. Na área de floresta? Pode. É símbolo do exército. No Brasil, o símbolo do Brasil é um canário, assim, que é muito comentado, né? Os canários, pássaros. O símbolo que eu falo é característico do Brasil. Sim, tem muito no Brasil. Como eu te falei, tem no Pantanal, tem no Cerrado e tem na Amazônia. Tu vai encontrar onça. Ela não tem um espaço de endemismo, não é endêmica, só tem nesse local. Não, mas ela se espalha, pô. Se espalha. Pode falar. O quê? Tatu é daqui. Tanto que foi símbolo da Copa, não foi? Da Copa não foi... Não era um bichinho desse parecido? Um tatu, uma coisa aí? Se o eleito do Brasil desgastado não era se sedimentar. Aí presta atenção. Eu sei que é cristão. Não é assim. Tu tens que analisar, tu não pode dizer, o relevo do Brasil é sedimentar. Depende de onde. Depende do lugar. E aí a gente vai já colocar aqui um resumão para vocês. Tu tens que entender, que o relevo, para entender relevo tem que entender geologia, né? As unidades do relevo no Brasil, essas unidades aqui, unidades do relevo, elas podem ser associadas a espaços de bacias sedimentares, ou a uma geologia de escudo cristalino, vai depender da área. Escudos cristalinos. Aí vamos lá. O que eu posso dizer para vocês? Isso aqui, isso aqui é o macete. Todas as planícies no Brasil, todas serão sedimentares. Ou seja, essas 3 planícies aqui são sedimentares, são planícies recentes, novas e formadas pela erosão, pelo desgaste e acumulação ao longo do tempo. São sedimentares. Está aqui, as planícies. Agora, essas 2 outras unidades podem ser tanto sedimentares quanto cristalinas. Aí vai depender da localização. Aí a gente vai colocar aqui, Com relação aos planaltos, eu vou listar para vocês aqui os principais planaltos brasileiros, tá certo? Planalto das Guianas, Planalto do Meio Norte, que vai cair com um nome mais atualizado, chamado de Planalto da Bacia do Parnaíba. Planalto da Bacia do Parnaíba, ou seja, pega Maranhão, Piauí. Aí aquela barrinha desgastada, é tipo antigo e desgastada. Isso, porque Por isso que eu não estava entendendo, eu achei que você estava dizendo que era predominantemente desgastado. Aí eu não estava entendendo. Fala, Larissa. Vamos lá, alguns planaltos no Brasil, que são os principais. Guianas, Planalto da Bacia do Parnaíba, Planalto da Borborema, Serras do Leste e Sudeste, Sudeste,
Aí tem bem aqui Planalto do Paraná. Tá bom. E tem a Chapada dos Parecis, que é o Planalto dos Parecis. Bom, esses são os principais planaltos, as principais unidades. Oi? Pode. Eu não vou me acostumar com esse negócio de máscara nunca. Fico correndo na litorânea, quase um infarto. Tu é louco. Eu tenho um parceiro meu aí, amigo, né? Pessoa do Pão Açúcar, professor Augusto. A gente faz caminhada, anda de bicicleta e tal. Dá pra usar, né?